sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod das Psis. Hoje, nosso episódio de encerramento de ano. Antes da gente começar, eu quero primeiro te agradecer por ter acompanhado esse ano, por ter acompanhado o nascimento e o crescimento desse filho que dá tanto trabalho. E agora, encerramento de ano, se preparando para um próximo ano aí bem legal, com muitas ideias, com muitos temas diferentes. Vou tentar aí abranger o máximo da necessidade em saúde mental e em informação nesse campo. Já aproveitando que você está aqui, já curte aí esse vídeo, já se inscreve no canal para me dar esse presente de Natal. E hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial, com um tema que eu acho que vai ser polêmico, porque me perguntam muito a respeito, e é uma informação que eu não tenho para passar. Acho que vocês vão curtir. Tô aqui com a Carla, seja bem-vinda. Gratidão, Paula. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com o seu público. Obrigada. A Carla, gente, ela é terapeuta holística e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dela e também sobre constelação familiar. Por isso que eu falei que é polêmico, porque eu sou psicanalista e as pessoas vêm e me perguntam, eu falo, gente, eu não tenho conteúdo para explicar, para indicar, para falar, né, sobre a necessidade. Mas eu vejo o crescimento e vejo como tem chamado a atenção das pessoas, como que as pessoas têm se afinizado com esse tema. Sim, as constelações, elas vieram para fazer uma revolução. Né? Não é tão novo, mas também não é tão antigo esse movimento. Sim. E cada vez mais eu tenho observado que outros profissionais, como médicos, professores, psicólogas, eles têm utilizado essa ferramenta, às vezes até sem o cliente saber. Porque você pode colocar um olhar sistêmico no seu trabalho. Entendi. Ou indicar esse seu paciente para fazer um movimento sistêmico para desbloquear alguma coisa. Com uma consteladora. Bacana. Bom, mas antes da gente falar da constelação, me fala de você. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, como é que você chegou nessa área, como que aconteceu? Eu adoro contar essa minha história, porque eu nunca pensei em ser terapeuta. Tá? Eu nasci uma terapeuta faz até pouco tempo, foi antes da pandemia, mas a minha formação, eu sou pós-graduada em prática e docência da meditação e tenho MBA em História da Arte. Ai, que tudo! E a minha primeira formação é em marketing e artes gráficas. Eu sou apaixonada por marketing. E eu tinha uma agência de marketing. Só que ela patinava, e eu tentando fazer aquilo crescer. E a minha empresa foi selecionada por um projeto para ganhar, ela ganhou acompanhamento, então para deslanchar. Foram meses de acompanhamento com o consultor, fui aplicando todas as ferramentas e no final ele concluiu que eu tinha feito tudo certinho e a empresa ainda não tinha saído do lugar. Inclusive estava tomando calote, fazia o trabalho, passava um ano inteiro com o cliente e o negócio não ia. E ele falou assim, Carla, eu preciso falar com você. Vou falar com o consultor, mas com um amigo, que me tornei também. Ele falou, tem coisas que não são para nós. Gostaria que você observasse. Que você faz tudo direitinho, mas marketing não é para você. Você já parou para perceber, para observar que você é uma terapeuta? Eu, como assim? Porque nessa época eu queria trabalhar com branding, construção da imagem das empresas. E que é uma coisa que a gente ouve mais falar hoje, mas que é super antigo, né? Sim, toda empresa precisa aplicar, né? A sua identidade visual, trazer a sua alma, que é o externo. Mas quando eu ia conversar com o meu cliente, eu observava o interno. E eu entendia que ele tinha que transformar o interno dele para depois passar para o externo. Então eu já estava fazendo um trabalho terapêutico sem saber. E junto, nesse momento, eu estava passando por uma crise muito grande pessoal. Então, crise de saúde, com obesidade, insatisfeita. E comecei a fazer alguns cursos na área holística para mim. E tive apoio de muitas terapeutas, porque a gente não faz nada sozinho, né? Conheci muitas pessoas, fiz muitos tratamentos e fiquei em choque com o que ele falou. Sofri muito, eu não queria me desvincular daquela empresa que eu tinha criado, eu tinha um amor profundo,
Mas aos poucos eu resolvi aplicar tudo que eu estava aprendendo nos cursos na minha vida. E aquilo foi dando resultado. E comecei a aplicar na família, nos amigos. E de repente... Você viu que você já estava trabalhando. Estava trabalhando. As pessoas me indicando. Então, a transição acabou que foi tranquila, né? Do Sim. marketing para outra área. Foi. Eu sofri um pouco por dentro. Sim. Porque eu estava Mas ela foi acontecendo. Foi acontecendo. E foi um presente. Porque isso veio num momento que eu precisava renovar na minha vida. E a renovação tá aí. Que bacana. Eu acho que deve dar muita satisfação você ver isso nos outros, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu convenço meu marido a ir para terapia, meu filho a ir para terapia? E eu acho que uma das melhores coisas para convencer, não que seja a melhor palavra, mas é quando você se trata, quando você tá bem, e aí você transparece isso para os outros. Exato. E eu acho que foi um pouco disso que te aconteceu. Você se tratou, você passou pelo processo, e aí os outros em volta... viram, né? Fica visível o processo. As pessoas que já me conheciam há muito tempo, me encontravam de repente no mercado, na rua, falaram, nossa, o que você fez? Porque ficou muito claro na minha fisionomia. Eu era carrancuda, brava, entristecida, briguenta. E eu me transformei numa pessoa dócil, mais compreensiva. Mulher, acho que eu preciso. Meiga. A minha energia mudou. Porque eu encontrei uma essência para equilibrar essa energia. Sim. E a energia que permeia o universo. Você se encontrou. Sim. E as pessoas falam assim, eu também quero isso. E hoje, quando alguém passa pelo meu atendimento, eu chamo de cliente. Sim. Tá? Quando vem algum cliente, eu falo que o melhor exemplo que você pode dar na sua casa é a sua transformação. Sim. Não é a sua fala, Sim. é a sua atitude. As pessoas, as crianças, as pessoas aprendem pelo exemplo. Não é pelo que a gente fala. Às vezes a gente fala e não surte o efeito que o exemplo tem na pessoa. Você tem que viver. Sim. E foi assim que eu cheguei. E você sente falta do marketing? Da agência, dessa vida? Não sinto falta. Tá. Só que eu carrego isso, né? Sim. No meu DNA. Sim. Então, todo o meu trabalho de rede social, a minha comunicação, sou eu mesma que faço. Eu não consegui delegar isso para uma outra pessoa porque... Talvez até por tenha necessidade, né? Eu tenho facilidade de... Sim. Inclusive, outros terapeutas já me procuraram. Você pode fazer para mim? Tá. Não. Porque eu me coloco no meu lugar de terapeuta. Sim. Eu faço para mim, mas eu não tenho como fazer isso pro outro. Eu gosto de fazer. Eu vejo, alguns colegas falam, e eu já recebi aqui também médicos, nutricionistas, e aí eles me falam dessa dificuldade com o digital. Mas aí eu tenho que explicar para a pessoa como que ela vai fazer. Aí a pessoa me manda, eu tenho que corrigir para poder postar. Ou senão, eu tenho que tirar um tempo do meu dia, né? Para poder me dedicar, para poder ficar bem feito. E é onde a maioria acaba desistindo. E não faz. Mas nós somos empreendedores. Sim. Empreendedoras. Né? Se você tem o seu próprio negócio, não importa se é um advogado, se é um professor particular, uma psicóloga, um terapeuta, você precisa tirar um momento do seu dia para cuidar disso. Sim, mas as pessoas não percebem como um negócio, como uma empresa. Tem que ter a comunicação, tem que ter o marketing, tem que ter o financeiro, tem que ter gestão, tem que ter tudo isso. Tem que ter. Inclusive, hoje eu tenho uma assistente, ela não trabalha no meu espaço, é tudo virtual online. Sim. Ela mora até em outra cidade, eu estou em Atibaia e ela em Indaiatuba. Tá. E ela cuida do meu atendimento, da agenda, dos pagamentos. Porque eu preciso separar um pouco, não dá para eu estar aqui conversando com você e o telefone, o WhatsApp tá ali. O pessoal está chamando. Então é importante você olhar o teu negócio como empresa. Então eu trago esse olhar sim, procuro estudar sempre sobre isso. E eu acho que é uma forma que a gente tem de se colocar no mercado e não de competir. Eu não acredito em competência. Em competição. Não acredito em competição. Eu também não. Mas em cooperação, em agregar e em somar. Que tem espaço para todo mundo, né? Tem muito espaço. Sim, tem muita gente. Às vezes eu penso, claro, que a gente que atende online
pode atender muito mais pessoas. Mas fosse só local, só aqui em Atibaia, a gente não dá conta de atender quase ninguém. Porque a população é muito grande. Exatamente. Então tem que ter mais profissionais. Eu gosto muito desse princípio da cooperação também, de nós temos alavancar o outro. Temos um tempo de atendimento com qualidade e temos o nosso próprio tempo. Sim, sim. Mas me diz uma coisa, você nota que ainda tem pessoas com resistência ao seu trabalho, a entender como ele funciona? Eu acho que tem pessoas, quando a gente fala a palavra holística, por uma crença do inconsciente coletivo, pelas pressões da sociedade, a pessoa tem medo dessa palavra, ela não sabe. Será que isso é uma bruxaria? Não se inteira, né? É uma magia? Não, a terapia integrativa holística, ela integra e ela olha de forma abrangente o ser humano. Porque o médico cuida do físico, o psicólogo cuida do emocional, o terapeuta holístico cuida da energia. E tudo isso se conversa, né? Um depende do outro para funcionar bem. Então, quando eu explico para a pessoa que tudo vibra, que tudo tem energia, e falo assim, você já entrou num lugar em que você estava super bem, aí você entra e se sente mal e as pessoas estão emburradas? O que é isso que você captou? A energia daquele espaço. A energia é algo que você não vê, mas você sente. E se você não cuida da sua energia, é o outro que vai perceber que você é uma pessoa azeda, amarga, vão falar que você é mal amada. E às vezes não é nada disso, é só a sua energia que está em desequilíbrio. E essa energia está disponível no universo, Paula. Já ouviu falar em Reiki? Né? O Reiki é a captação da energia cósmica que é transmitida para uma pessoa, uma situação. O Qi na medicina chinesa é energia. Qi ou Qi, de Tai Chi Chuan. Ou Prana para os hindus. Essa energia está disponível no ar, na comida, na água, nas plantas. E a gente se conecta com tudo isso. O meu trabalho hoje é ensinar as pessoas a olharem para isso e se conectar com essa energia. Entendi, muito bacana, hein? E pensando no ponto que nós comentamos, né, das constelações. Conta um pouquinho como é que funciona. Me explica um pouquinho como é que funciona. A constelação familiar, ela é uma ferramenta, tá? Que visa, o objetivo dela é fazer o cliente olhar para uma situação de fora e reorganizar essa situação. Por quê? Nós temos regras. A família tem uma regra, a sociedade tem uma regra, uma escola tem regras. E se nós infringimos essas regras, as coisas começam a dar errado. Tá? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, numa empresa, você tem o proprietário, o dono, o presidente, o diretor, o gerente, o chefe, chão de fábrica. Se esse chefe, ele passa por cima da gerência, do diretor e vai direto conversar com o presidente, ele vai gerar um desconforto nessa hierarquia que está acima dele. Isso vai gerar um desequilíbrio. Então ele precisa aprender o quê? A respeitar a hierarquia. E as constelações, elas trazem esse novo olhar para você entender a sua ancestralidade, entender o espaço que você ocupa, você reconhecer, se colocar no seu lugar e colocar os demais também no seu lugar. Então, ela inclui. É uma forma de você olhar, de você entender e de você ressignificar. Entendi. Uma dor, um trauma, um problema. Entendi. Ela vai curar? Não sei, vai? Ela vai integrar. Acho que não dá pra ter essa definição, assim, ela né? integra outros tratamentos. Ela é uma terapia integrativa. Tá. Então, por exemplo, eu tenho médicos que mandam pacientes que têm problemas de dores crônicas ou estão em cuidados paliativos. E quando ele passa por uma sessão de constelação, ele olha para aquela situação, reorganiza aquilo dentro dele, vai internalizar, e aí ele pode tomar outras ações no dia a dia. E aí isso integra o tratamento e ele consegue ter mais sucesso. Entendi. Eu já conheci pessoas que
faziam a terapia e aí foram fazer a constelação para uma situação pontual. Exatamente. Então, uma coisa não anula a outra. Não, de forma alguma. Tá, porque uma dúvida que às vezes as pessoas me trazem é do tipo, eu tô cuidando disso aqui, mas então acho que eu vou fazer a constelação. Porque as pessoas querem coisas mais rápidas, elas Sim. têm a ilusão de que eu vou resolver isso aqui e pronto. E eu tenho a sensação, se eu estiver errado você me corrija, que tem profissionais que vendem isso também. Até na psicologia tem também. Não, eu resolvo isso rápido. E eu já falei aqui em outros episódios que eu não acredito. Que eu resolvo o seu problema da vida em algumas sessões pouquinhas. Eu acho que tem ali tem que ter um cuidado. Mas as pessoas, elas buscam essa rapidez. E eu tenho a sensação que tem profissionais também que vendem isso. Você está super correta. Tá. Quando a pessoa vem para a constelação, eu já explico que ao terminar a sessão, primeiro que ela não pode ficar comentando o que aconteceu naquela sessão, porque a gente fez um movimento energético. Tá. Então ela pode chegar para a psicóloga dela, para o médico, olha, eu constelei, apareceu alguma coisa. Por quê? A gente sempre pede para o cliente aguardar de 6 meses até 2 anos para acontecer o movimento do sistema. Tá. Por exemplo, eu venho com uma questão de um trauma da infância. Tenho 51 anos. Como é que eu vou pegar aquela história dos 5 anos e transmutar em 2 horas? Sim. Eu simplesmente vou olhar para aquela situação, vou reorganizar aquilo, reorganizar dentro de mim, e aí o cliente tem que partir para a ação. Qual que é a ação? Continuar com a psicoterapia, com a análise, só que ele tem um novo olhar. Sim. Né? Ele pega as peças da vida dele e organiza. Sim. Não tem como em sair da sessão e falar, é mágica. Constelação não é mágica, terapia não é mágica. É um trabalho, né? Um Nem o processo. tratamento é mágico. Sim. Então, infelizmente, tem profissionais que vendem isso em todas as áreas. Ah, sim. Tem. Nossa, tem picareta em toda a área, né? Tem. Tem um professor meu, uma pós que eu fiz faz tempo, eu não esqueço essa frase que ele colocou pra gente. Cuidado ao abrir gavetas que você não vai dar conta de fechar. Então, cuidado quando você recebe o seu paciente no seu consultório e você cutuca feridas e você mexe em territórios que você não vai dar conta de fazer ali um trabalho com ele durante a sessão e ele vai embora com mais angústia do que ele deveria. Sim. Porque ele ir embora com angústia, até tá tudo bem, né? É uma terapia. Mas mais do que ele deveria, porque você cutucou, porque você mexeu errado, é um cuidado a se tomar. E aí é onde eu vejo, que nem você falou, em todas as áreas. Onde eu vejo colegas, às vezes, fazendo isso. Onde eu vejo pacientes procurando por isso. Não, vamos resolver logo tudo, mexer logo em tudo. E não é assim. Em primeiro lugar, o constelador, ele tem que ter a postura de entender que ele é o último no sistema desse cliente. Tá. Ele não está acima do cliente para resolver. Quem vai resolver é o próprio cliente. Sim. Né? Isso é até parecido com a terapia, com a psicanálise. Essa é a postura que o constelador tem que ter. Mas tem pessoas que não têm uma boa formação. Ou se colocam nessa postura de que eu posso resolver o seu problema. Sim. Eu posso te ajudar. Sim. Em constelação, nós não oferecemos ajuda. Nós facilitamos o processo. olhar, o processo, para a pessoa olhar aquilo e entender onde ela tem que se colocar. Qual a postura que ela tem que tomar daqui para frente. Mas isso não anula nenhum outro tipo de tratamento. Apenas integra. Sim. Você falou uma coisa legal agora, que é o papel que o constelador tem. E eu pensei também no papel do psicólogo em uma coisa que outra professora me ensinou, que é a nossa ansiedade. Às vezes tem a ansiedade do psicólogo, a ansiedade do terapeuta em dar uma resposta, em dar um resultado e em ver acontecer algo na vida daquele paciente que está com a gente. E essa ansiedade a gente não pode ter. Não. De jeito nenhum. Né? É essa ansiedade que eu acho que às vezes atrapalha também o processo dos nossos pacientes, dos nossos clientes. É por isso que a pessoa, ao procurar uma constelação, ela tem que entender desse profissional, tem que ter uma indicação, ela tem que observar a rede social dele, como ele se comporta, porque aquele constelador
que quer salvar, ou o terapeuta, ou o psicólogo quer salvar aquele cliente, já se emaranhou naquela história. Sim. Porque eu não tenho como salvar ninguém. É a pessoa que faz o seu trabalho, o seu processo. A gente tem que se dar conta do nosso papel, né? Como que o nosso papel às vezes é limitado. Sim, mas é que nós somos seres humanos. Sim. E aí nós sabemos, a gente olha para a vida do outro e fala, nossa, se ele pegar aquele caminho, ele vai ter resultado. Sim. Se nós não estivermos bem trabalhados, a gente vai forçar a pessoa a pegar aquele caminho. Mas não é o momento dela. Ela não amadureceu o suficiente ainda. Não está pronta para aquela estrada, né? Para aquele caminho. Sim, então tem que ser algo feito muito consciente e é a pessoa que tem que te procurar. Sim. Né? Ela tem que querer. Sim. E ser bem orientada, que ela vai sair daquela sessão e vai ter que fazer todo o trabalho dela. Não dá para sentar, movimentei as peças. Agora eu sento e espero acontecer. Sim. Não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que trabalhar o amor, o perdão, Sim. você vai ter que trabalhar os seus traumas. Só que você sabe Fazer o a caminho. sua parte, né? Tem que fazer a sua parte. Senão não rola. Não rola. Sim. E você acha que tem algum tipo de adoecimento, algum tipo de personalidade, talvez, que não dá certo, que não é indicado? Eu não vejo assim que não seja indicado. Tá. Eu acredito que a indicação, ela acontece quando a pessoa está disponível para receber aquela informação. Ah, entendi. Então vai mais do momento da pessoa. Vai do momento. E desde que ela seja orientada, que não adianta ela colocar ansiedade, querer sair dali e resolver a vida. Porque é a partir dali que ela vai começar a olhar para a história dela sob uma nova ótica, um novo olhar. Que ela não tinha, às vezes, uma referência. E a gente traz essa referência ali. E vai trabalhar junto com a psicóloga, com o médico, se for um tratamento. Por isso que é integrativo, né? Sim. Eu vou contar uma história minha. Pode contar. Há muitos anos atrás, eu tive um problema no ombro. Eu comecei com uma dor no cotovelo. Cheguei no médico e falei assim, eu tô com uma dor de cotovelo. Ele falou, você tem problema no ombro. Eu falei, imagina. E aí, era mesmo no ombro. Eu perdi os movimentos. Tá? Tive uma capsulite adesiva e eu não conseguia mais nem pentear o cabelo, não conseguia dirigir. Mulher. Fiz vários tratamentos, nada dava certo. Resolvi fazer uma constelação. Tá? Eu passava longe de ser terapeuta nessa época. Tá. Fui constelar o meu ombro. E na minha constelação apareceu uma situação. Sim. Tá? Um vínculo sistêmico. Enfim. Saí da constelação. Naquele mesmo ano, eu acertei o tratamento, né? Marquei alguns meses depois uma consulta, acertei o tratamento, acertei a fisioterapia. 1 ano e meio eu estava com o ombro recuperado. Tá. Então, foi a constelação que curou meu ombro? Não. Ela desbloqueou algo que estava dentro de mim, no meu sistema, que possibilitou que eu encontrasse o tratamento certo, a fisioterapia e fluísse. É isso. É esse o papel da constelação. Tá. Ajudar a fluir. Bacana. Muito bacana. Por que você acha que tem um pouco de preconceito de algumas pessoas? Eu vejo, e aí eu vou até falar de alguns psicólogos também. Eu vejo às vezes no Instagram que o pessoal manda, e aí no meu não mandam muito, que eu acho que o meu é bem direcionado, mas eu vejo de outras psicólogas, que as pessoas mandam e aí a psicóloga fala, não faz. Com uma imposição assim, sabe? Arrogância, às vezes. Falo, nossa. É falta de informação. Tá. Como em todas as áreas, tem os bons e os maus, na constelação também tem, na terapia holística tem, na medicina tem. Você deve lembrar que alguns anos atrás a acupuntura era super mal vista. Sim. Né? Eu lembro que eu fui uma vez com uma dor de cabeça no pronto-socorro e a médica falou assim, olha, eu sou acupunturista, você aceita aplicar uma agulha em você? Você não vai precisar tomar injeção. Eu tinha que ir para São Paulo. Fiquei meio assim, pé atrás. Vai. Ela só que você não pode falar nada. Aí colocou a agulha, contou até 10, a minha dor foi passando. Sim. Hoje, você vai no ortopedista, com problema na coluna, ele fala assim, fazer 10 sessões de acupuntura. Sim.
Então, a acupuntura precisou de um tempo para ser esclarecida, para as pessoas entenderem. Sim. Né? É uma medicina milenar, para ser reconhecida. As constelações também estão passando por isso. Ritmo. Mas elas já fazem parte das terapias integrativas complementares. Sim. Né? Sim. Reconhecida, ela é utilizada no meio judicial para conciliação. No SUS. Acho que foi daí que ficou um pouco mais popular também, né? Sim. Que mais pessoas conheceram. Exatamente. Quando começou a usar nesse meio. Porque começou a abrir para a população. E os laboratórios de terapia integrativa do SUS em São Paulo têm sessão de constelação para a população. Com uma forma não de trazer a cura, de trazer a fluidez, a reorganização interna, de facilitar. Por exemplo, tem psicóloga que manda o paciente para mim, olha, chegou num ponto que a pessoa precisa olhar um bloqueio e ela não está conseguindo. Vem, a gente faz a constelação e aí ela olha a história dela. Sim. Tá? Eu trabalho de forma individual com bonecos. E na água também. Então, quando a pessoa olha para a história, ela fala, eu não tinha percebido isso ainda. Sim. Ela volta para psicoterapia ou para análise com aquele olhar. Sim. Então, flui. Sim. E aí o outro profissional continua o tratamento. Mas eu acho, até pensando, você foi falando, eu pensei, que não é nem tanto com a constelação. Tem muita picuinha quando eu penso entre os psicólogos. Eu trabalho com a psicanálise. Aí eu tenho amigos que são da TCC, que são da neuro, que são de outras abordagens. E aí, às vezes, eu vejo eles tentando me convencer, não só comigo, eu vejo em rede social, vejo em live, que às vezes eu assisto, tentando convencer que a psicanálise já era, ficou. Mas pra mim não ficou. E aí, eu até falando um pouco de mim, eu fui pra psicanálise porque foi o que fez a diferença na minha vida. E a partir do momento que fez a diferença na minha vida, é o que eu quero que faça na vida do meu paciente. Eu respeito muito, eu estudo muito a neuro, porque é uma área que eu acho bacana também. Mas sabe quando o que faz sentido pra você? O que faz sentido pra mim é a psicanálise. Mas eu vejo entre os profissionais, não, tem que ser prática baseada em evidências. Tem que ser neuro, tem que estar os marcadores. Eu respeito, eu acho que ótimo, é um ótimo trabalho. Mas eu vejo que tem, assim, uma picuinhazinha com a psicanálise. Freud, ele foi totalmente compreendido? Não. Né? Se Freud, que é o pai da psicanálise, né, passou por tudo que ele passou, foi. Por que que nós... simples mortais, não vamos enfrentar isso. Sim. Jesus Cristo, até hoje, ele é incompreendido por muitos, né? Com todo o amor que ele distribuiu, né? Com todo o perdão e a fraternidade. Então, isso sempre vai acontecer porque existem aqueles profissionais que eles olham para o trabalho deles, não de forma integrativa, mas como exclusivos, e eles sim é que vão conseguir transformar o outro. Agora, quando eu tenho um olhar de inclusão, isso é sistêmico, tá? Na constelação, a gente só inclui, não há exclusão. Então, eu posso incluir o seu trabalho, o trabalho do vizinho, o trabalho do outro colega, e a gente pode se integrar e fazer um trabalho lindo. Agora, quando eu me coloco que o seu trabalho está fora, ó, são dois profissionais, o seu trabalho está fora e o meu é que é o bom, eu gero desequilíbrio. Gerou desequilíbrio. Não agrega, né? Não agrega. A gente está num período que nós vivemos no planeta que nós precisamos agregar. Sim. Você falou em energia, a gente está num período delicado, né? Muito delicado. Olha, o mundo está passando por guerras, por fome, por destruição climática, ambiental. Então, assim, nós estamos num desequilíbrio. Só que vamos lembrar que tudo que termina renasce, tudo que acaba renova. Então, esse período é para isso também, tá? Para a gente poder olhar para dentro, olhar para nossa essência. A pandemia vem para isso. Né? Quantas pessoas procuraram o seu trabalho na pandemia? Sim, muitas. O meu estourou na pandemia. De forma online,
Foi uma surpresa, né? Foi. O pessoal não está trabalhando. Eu estou. Todo mundo precisando trabalhar esse olhar. Sim. Porque existe uma energia no inconsciente coletivo de muita destruição. Só que eu posso aproveitar essa destruição para fazer o meu renascimento. Sim. E agregando, Sim. somando. Sim. Sim. Muito bacana. Com quais terapias mais você trabalha? Conta um pouquinho. Eu trabalho com a radiestesia. Que é o quê? Radiestesia. Você já viu aquele pessoal que vai furar poço já com umas varetinhas Tá. para procurar água? Uhum. É radiestesia. Quando a varetinha treme lá, captou a vibração que existe um veio de água ali no subsolo. Entendi. Tudo energia. Uhum. E eu uso um pêndulo, faço captação energética, tá? Para definir qual o perfil energético daquele cliente. Esse perfil energético vai trazer um perfil emocional, físico, uma tendência. Tá? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu já tenho isso. E aí, para trabalhar esse perfil, eu entro com os florais de Bach. Tá. Eu sou bem tradicional nisso, né? Tem vários tipos de florais, mas eu sou apaixonada pelo Dr. Bach. Pela egrégora dele. E eu utilizo a mesa radiônica. Eu acho que é o mais tradicional. É o mais tradicional. Tá. Aí a gente tem os californianos, tem vários, ótimo, funciona, mas eu trabalho com Bach, bem tradicional. E uso a radiônica. Radiônica são gráficos, símbolos que emanam vibrações para trabalhar a vibração contrária. Entendi. Então, se eu preciso de limpeza energética, equilíbrio emocional, esse gráfico vai emanar uma vibração para transformar a energia. Sim. Sou facilitadora, professora de meditação, e essa é a ferramenta que eu mais utilizo. E assim, eu vejo cada vez mais como, e eu acho isso perfeito, maravilhoso, a meditação está ganhando espaço. Sim, as pessoas estão se conscientizando que tem que fazer parte do dia a dia, da vida, que é bom para ansiedade, que é bom para tudo. Sim, a meditação, ela faz você trabalhar novas conexões neurais. E quando eu fui fazer a pós, eu coloquei um propósito na minha vida, de desmistificar a meditação. Sim. Porque quando o cliente chega para mim, eu não consigo meditar, eu proponho, eu falo assim, você nunca experimentou a meditação verdadeira. Porque existe muita fantasia sobre a meditação. Sim. Você tem que anular os seus pensamentos. Eu ensino que não é isso. Meditação é respirar. E a pessoa fica, respirar? Vamos fazer um exercício. E aí eu proponho e a pessoa percebe que ela não sabe respirar. E o que a gente tem de mais básico na nossa vida é o ato da respiração. Se eu parar de respirar, eu morro. E é a respiração que faz você estar no presente. Sim. Que aterra a gente, né? Que aterra, essa palavra é perfeita. Então eu tenho sessões de meditação, né, que eu faço guiada com o cliente, mas eu também tenho um grupo de meditação que funciona de fevereiro a outubro. Online, é um grupo de meditação Fluir, é um grupo solidário, então a gente se encontra e aí eu ensino a técnica, são várias técnicas, a gente conversa sobre o tema e explico que há diferença entre refletir e meditar. Né? Vamos meditar sobre esse tal assunto. Não, você vai refletir sobre um assunto. E a gente tem uma prática de meditação e já passaram muitas pessoas pelo grupo, pelo Google Meet, e aí eu carrego isso comigo. Ano que vem volta novamente o grupo. Não, eu acho a meditação fantástica. A meditação é o nosso remédio. Quando você está em conflito, sabe, aquela hora que você quer estourar, eu falo para a pessoa, para 1 minuto e respira. Para. Na frente do outro que você quer discutir, respira. Perceba o ar que entra e o ar que sai. A qualidade da sua respiração. Em 1 minuto você consegue baixar, sabe, esses níveis de estresse. Aí você respira e retoma a conversa. Ou vai tomar uma resolução, tomar uma atitude. Você é uma outra pessoa. A maioria de nós hoje eu vejo que é tomado principalmente pela ansiedade. E é que nem você falou, às vezes a gente propõe para o paciente, para o cliente que ele medite, propõe que ele
tente pelo menos não pensar em tanta coisa na hora de dormir, né? Acolha o sono, se fazer uma permita. higiene do sono. Isso. E o que eu mais ouço é isso, eu não consigo. E se eu não consigo, geralmente é um eu nem tento, né? Porque dá trabalho, é ali, é um se olhar durante um tempo, mesmo que seja alguns minutos. E é muito mais simples eu falar, não, eu não consigo, eu não dou conta. Eu participei de um grupo de meditação, gente, eu acho que deve ter uns 7 anos já, mas foi uma experiência incrível. E era meditação mindfulness. E aí, isso me trouxe uma coisa tão forte com o agora, que eu vejo, eu tentando passar isso hoje para os meus pacientes, e eu me vejo vivendo isso. Então, não de nervoso, porque de nervoso às vezes eu fico bem nervosa, mas quando uma situação tá meio que dando errado, uma situação de desespero, eu vejo que eu consigo me centrar. Então, até teve uma situação faz uns 2 meses, 1 mês e pouco por aí, que eu tava andando de barco com uma amiga minha e a gente se perdeu. Nossa. E no que a gente se perdeu, ela entrou em pânico de chorar, de tremer, de tudo. E eu falei, bom, vou ficar calma, porque 2 desesperadas vai dar errado mesmo. E aí eu fui ficando calma, fui pensando o que dava pra fazer, pra quem a gente podia pedir ajuda, aí celular ruim de sinal. E aí, no meio da represa, pra onde a gente vai, pra onde a gente olha, e ela se desesperando. Aí ela olhou pra mim, eu não tava desesperada, eu acho que ela ficou mais nervosa ainda. Ela falou, como que você tá calma assim? Aí eu falei, não vou me desesperar, não vai resolver. Aí depois, aí o esposo dela encontrou a gente, aí ela falou, eu fiquei com mais raiva ainda a hora que eu vi que você tava calma. Eu falei, mas ia adiantar alguma coisa eu me desesperar? Não ia. Só que é claro que eu tava com medo, é claro que eu tava tensa, tava preocupada. Mas se eu deixo essa tensão, essa preocupação tomar conta, parece que tem, acho que é uma fração de segundo. Se você deixa aquilo tomar conta, tudo desanda nas emoções. Todas elas ficam desandadas. E eu vejo que é um trabalho, não sei se é uma concentração parecida com isso da meditação, mas é uma coisa do tipo, não, pera, vou olhar isso aqui, o que dá pra eu fazer, o que tá ao meu alcance, como que dá pra eu agir. E meio que isso de respirar e tentar me concentrar ali no que é possível. Porque senão as emoções dominam a gente. Nós vivemos um tempo que precisamos cultivar inteligência emocional. Sim. Quem não tem competências emocionais equilibradas está fora do mercado e do convívio social. Sim. Porque nós somos desafiados o tempo todo, seja perdido num barco, no mar, numa represa, seja numa reunião, numa empresa onde você é colocado na parede para dar resultados, seja num relacionamento familiar. Sim. Então, por isso que é importante a pessoa saber se colocar no presente. Sim. Então, esse fato de você ter participado do grupo, você trouxe já para sua memória Caminha genética que está aí. Isso vai ficar na sua vida. Então, eu preciso me centrar. Isso é perfeito. Sim. Né? Imagina como é que os seus órgãos reagem. Né? A sua circulação sanguínea, a pressão. Você vai se equilibrando, se harmonizando. Então, a meditação, ela é perfeita. Só que a gente precisa tirar do inconsciente e do consciente das pessoas que ela é um bicho de 7 cabeças, que você vai esvaziar a mente, não vai pensar em nada. Sim. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não vou meditar, porque meditar esvazia a cabeça e mente vazia é oficina do diabo. Gente. Ela vai escutar isso, ela sabe que eu tô falando dela. E eu precisei fazer todo um trabalho e falar, olha, você, em primeiro lugar, é impossível esvaziar a sua mente dos pensamentos. Porque nós temos muitas histórias. Sim. Então, nós vamos ter que aprender a silenciar, mas a respeitar todos os pensamentos que vêm. Vem um, vem o outro, eu vou acolhendo. Entra e sai. E por um lapso de segundo, dá um neutro. Eu não sei, eu não tenho a palavra para isso. Que é onde você sossega, sabe? E você volta rapidamente e aquilo traz muita paz. Sim. Eu tenho muitos relatos do grupo de meditação, de pessoas que vêm me acompanhando. Eu fiz em 2021, eu fazia no domingo, live no Instagram.
2022 agora foi pelo Google Meet, eu fechei o grupo. Sim. Então a pessoa tem que fazer uma inscrição, Sim. querer participar. E porque muitas pessoas não querem meditar. Porque elas vão encontrar um monstrinho interno. Sim. E dá trabalho, né, lidar com ele. Dá. Não, eu vejo isso, quanto que as pessoas fogem de si, de se perceber. Porque dá trabalho, porque é angustiante. Sim. Porque ali você não tá entrando em contato só com coisa boa. Não. Todos nós tem um lado ali que não é bacana. Você encontra as suas sombras. Sim. Então, quando você não tá preparado também, não adianta forçar. Tá? Eu tive pessoas que passaram uma vez só. Sim. E depois me ligaram, Carla, não consigo. E eu sei por que a pessoa não tá. Eu falo, não precisa falar nada. Sim. Você tem o seu momento, o seu tempo. Vamos respeitar. O dia que você quiser voltar, o grupo tá de portas abertas. Porque eu sei que tem situações que são muito conflitantes. E se a pessoa não tem acompanhamento com um psicólogo, Sim. um terapeuta, ela não tem como lidar com aquelas Sim. emoções. Sim, Ela não essa consegue. gaveta, né, que não dá pra abrir. Sim, então você não pode forçar. Mas quem tá disposto, vem com tudo. Sim. Vale a pena. Ah, que bacana, Carla. Eu acho que deve ser muito prazeroso pra você. Eu me realizo. Tem um lado prazeroso. Tem, eu me realizo muito de ver que a gente pode agregar na vida do outro. Sim. O grupo, esse grupo, quando eu abri o grupo, a minha intenção era trazer pessoas que não poderiam, por exemplo, pagar um tratamento, né? Para ajudar, mas também para me ajudar, né? Porque há muita troca. Sim. E aí a gente equilibra. Eu aprendo muito com as pessoas, elas aprendem as técnicas que eu aprendi um dia, né? Foi muito estudo para fazer a pós, foi muito desafiadora. Muito desafiadora. E como é que você concilia com a sua vida pessoal, com a família, com tudo? Essa é uma parte importante. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei em São Paulo, eu ia de fretado, então eu não vi os meus filhos crescendo. Tá? Eles foram criados, né, com meu marido em casa, com empregada, tava tudo direitinho, mas cadê a mãe? Quando eu consegui me desvencilhar disso, eu falei, agora eu quero qualidade de vida. Então, eu separo um período do meu dia para cuidar de mim. Eu não atendo na parte da manhã. Na parte da manhã, eu vou pra academia, eu faço curso, eu estudo, eu vou fazer a unha. Eu vou cuidar da Carla. A Carla cuidada, ela pode cuidar da sua família e dos clientes. Sim. Então, se você não separa um tempo, você não consegue, não dá conta. Exato. Que também é uma coisa que as pessoas têm muito forte, o discurso do não dá. Não tem como. Não dá, não posso, não consigo achar um minuto para fazer terapia, para ir na academia. Sim. Eu consigo. Sim. Sim. Eu acho assim, dependendo até do estágio da vida que a gente tá, não é fácil mesmo. Não. Mas eu penso muito na coisa da prioridade. E eu aprendi faz muito tempo. Eu trabalhei antes de até me formar, eu trabalhava no comércio, eu trabalhava em shopping. Puxado, né? Nossa, muito. E eu tinha uma colega de trabalho comigo que eu aprendi muito com ela. E ela falava isso. Sabe por que a gente tem que arrumar um tempo? A gente trabalhava numa loja de malha, de roupa de malha. A gente tem que arrumar um tempo para fazer outras coisas, porque se hoje a fulana, nosso gerente, pedir para ficar até mais tarde, a gente vai ficar. A gente vai dar um jeito. A gente vai tirar energia da onde a gente não tem e vai ficar trabalhando. Porque a gente fala, não, eu trabalho. Mas por que a gente trata o trabalho, e eu acho que isso é muito brasileiro, trata o trabalho com, nossa, não, eu trabalho, eu tenho que dar um jeito. E eu não tenho que dar um jeito de ir pra minha academia, não tenho que dar um jeito de ir na minha psicóloga, de fazer a minha terapia, não dou um jeito de me cuidar. Sabe o que acontece? Desequilibra a energia dessa pessoa, tá? Desequilibrou a energia, nós temos campos energéticos. Chega um momento que desequilibra o físico e você começa a ficar doente. E aí você trabalha tanto e tudo que você ganha, você vai gastar com remédio. Sim. E o remédio, ele não traz a cura, ele ameniza. Cuida do sintoma. O que faz a sua transformação pessoal? É você fazer
passar com a sua psicóloga, é você fazer um tratamento de prevenção, Sim. por exemplo, medicina tradicional chinesa, né? Eu trabalho com auriculoterapia. Ah, essa eu já fiz. É maravilhoso, Essa eu já né? fiz, é muito boa. Você fazer uma massagem, né? Procura uma massoterapeuta. Sim. Faz a radiestesia cada 3 meses, toma um floral. Faz uma constelação. Cuida, né, dos campos. Você cuida. A pessoa não cuida. Ela vai. Nós temos uma bateria. Você só vai comendo energia. Sim. Gasta, gasta, gasta. E aí, quando não tem mais jeito, você quer passar pelo terapeuta e resolver em uma única sessão a sua vida. É isso. E é aquela pessoa que quer resolver em uma única sessão no terapeuta, quer emagrecer em uma semana. Como assim? Sim. Eu tô indo pra essa academia faz um mês e não tem resultado nenhum. Quer ir pro yoga e ficar de ponta cabeça em 2 semanas. Exatamente. Só que ela demorou 9 meses para nascer. Né? Foram 9 meses no forninho materno se desenvolvendo, recebendo alimento. E aí nasce e aquela família ainda continua investindo naquele bebê porque ele tem que crescer. Sim. Né? Até ir para a faculdade. Sim. E aí você quer gastar toda a energia da sua vida, a vida inteira, e você num dia quer resolver tudo. E aí vem as doenças crônicas, muitas vezes doenças incuráveis nesse plano físico, Sim. né? Os desequilíbrios emocionais, tanta depressão, crises do pânico. E eu sei disso tudo porque eu já passei pela depressão. Eu falo que quem tem depressão sempre vai ter depressão. Então, você tem depressão, Carla? Tenho. Mas você não parece deprimida? Eu não estou no estado deprimido. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu emocional, do meu equilíbrio, da minha energia. E todos os dias eu tenho uma meta, um objetivo e cuido disso. Sabe, se eu descuidar, Desanda. a vida desanda. Então, eu acredito que cuidar das emoções hoje é o verdadeiro bem-estar. Sim. É um tesouro. Sim, é uma preciosidade, né? E ainda tem quem negligencia. Tem gente que fala que não tem tempo, não tem dinheiro. Mas se a pessoa abrir o YouTube, Sim. ela vai encontrar Nossa, um monte de conteúdo. muita ajuda, muito conteúdo. Né? Aqui no seu podcast, Sim. tem muita ajuda. A ideia do podcast, quando eu comecei junto com uma amiga. E a ideia que a gente tinha era do quê? Levar uma mensagem para quem estava acompanhando, quem estava assistindo, de saúde mental, de autocuidado, de superação. Porque às vezes, eu sempre falo isso, até com o meu Instagram. Eu vou poder receber no consultório 30 pessoas na semana. Com quantas pessoas que dá para falar no YouTube? Com quantas pessoas que dá para falar no Instagram? E falar coisas, claro que não é a terapia, mas falar coisas que no dia a dia são aplicáveis, coisas que vão levar ali para um pensamento, para uma reflexão sobre a vida, sobre você, seu autocuidado. Às vezes eu gosto muito de ver histórias de superação. E às vezes eu acho que a gente não tá ali muito bacana, aí você vê a história do outro que também se ferrou e no final deu certo. Parece que dá um gás, ânimo. Dá um ânimo. Então eu acho que são formas de levar um recado para as outras pessoas, de se comunicar com as outras pessoas. Sim, hoje está muito mais fácil, né? Mas vamos lembrar que o paciente, o cliente, o ser humano, ele precisa querer fazer esse movimento para o mais. Isso é um olhar sistêmico, tá? Isso. Se ele não fizer esse movimento, não adianta. É a pessoa que tem que buscar ajuda. Às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer receber. Sim. Né? Gera desequilíbrio. Sim. Não está preparada, não é o momento. Mas tem muita informação, tem muito conteúdo. Eu acho muito legal o seu trabalho. Né? Eu já assisti alguns vídeos, não assisti todos ainda, mas eu vou ter 2 semanas de férias agora, eu quero assistir. Dá para maratonar. Dá, né? Porque são conteúdos que me interessam, que agregam para o meu trabalho também. A gente conhece o trabalho de outras pessoas. Sim. E Vai todo formando mundo uma pode. rede. Todo mundo pode fazer isso. Sim. Né? Eu tenho grupos de meditação, volta em fevereiro. Sim. E aberto. Sim. Só que a pessoa tem que ter um compromisso de participar. Exato. Tipo, 3 não participou, 3 eu tiro do grupo. Sim. Porque ela não está comprometida. Sim. E às vezes eu já falei isso até pra paciente meu. Atrasei com você, faltei com você. Não é comigo. É com você.
Não é comigo o compromisso só. Que gostoso escutar isso. É o compromisso com você. Porque às vezes a pessoa se apega, tudo bem, é claro que é a minha hora de trabalho, é a nossa hora de trabalho. Mas se a gente pensar além disso, não é só compromisso comigo. Com a sua saúde mental, com o seu autocuidado, com o seu bem-estar. O seu compromisso e o meu compromisso, nós fazemos no horário que a gente destina pra gente. O nosso horário de trabalho, que a pessoa tá investindo, ela tá fazendo com ela. Antes eu ficava triste. Né? A minha assistente, a Kate, que eu quero mandar um beijo pra ela, porque ela é tudo de bom. Seu braço direito? Direito, esquerdo, Ai, e até bom. meu cérebro, às vezes, fica me pensar em um monte de coisa. E ela faz esse trabalho lindo e até para outras empresas, não só para mim. Quando a pessoa desmarca, ela passa uma lembretinha, a pessoa, ai, vou ter que fazer não sei o quê. Antes eu ficava triste, agora eu falo, poxa vida, que pena para ela. Porque ela está deixando de fazer o seu trabalho, a sua caminhada. E às vezes o que acontece? A pessoa vem tão destruída para o tratamento, a gente vai lá, aplica o reiki, corre barras. Eu trabalho muito com cristais, com a energia dos cristais. Que legal. A gente vai sobre aromaterapia, faz aurículo. O pessoal toma floral, já toma floral ali mesmo no atendimento. E se for no atendimento à distância, online, eu já passo algumas coisinhas para a pessoa providenciar, para ela criar esse momento dela. E aí a gente recarrega a bateria da pessoa. E eu falo, essa energia, ela vai acabar. Você tem a obrigação de cuidar. Sabe por quê? Olha, isso é muito sério. Tô vendo a Paula aqui na minha frente. Para a Paula estar aqui, a Paula tem um pai e uma mãe. Vivos ou não, adotivos ou não, isso é 50% cada um. E atrás da sua mãe tem os pais dela, os pais dos pais, do seu pai também. Sim. Em 400 anos, tem mais ou menos 300, 400 anos, umas 4.000 pessoas atrás da Paula. E você carrega, Paula, no seu DNA as informações genéticas de toda essa ancestralidade. Característica física, psicológica, emocional, energética, a energia deles. As crenças, boas e limitantes. Tudo de bom que eles fizeram e tudo de ruim. Você está carregando aí. A constelação, ela olha isso para reorganizar isso. Você entender o que é seu e o que é deles. Mas o principal, você é o resultado dessas pessoas, dessa soma. E você é o sonho deles. Você é tudo o que eles sonharam. É interessante. Não é lindo isso? Então, é profundo. Eu tenho que dar conta de fazer valer a pena tudo que eles viveram. Sim. Por exemplo, na minha família, eu tenho escravizados, né, que vieram da África. Eu tenho espanhóis, tenho portugueses, tenho holandeses. Quanto que eles não sofreram? Uns foram chibatados, chicoteados, outros passaram fome numa viagem que atravessaram o Oceano Atlântico, outros perderam tudo, outros ganharam tudo, outros duelaram, porque a coisa era resolvida no duelo. Eles todos sonharam com uma vida melhor do que a que eles tinham. E eu estou aqui. Então, se eu não cuido da minha vida, eu estou desonrando essas vidas. Todo um histórico. E eu também estou sonhando. Quem vem depois. Quem vem depois também é resultado do meu sonho. Que bonito, hein? Não é bonito? É show. Essa é a visão sistêmica. É o Muito olhar. legal, Carla. Nossa, muito bom te receber aqui. E eu acho que foi assim, providencial, que o nosso episódio vai ser o de fechamento, né, de ano. Eu acho que de um ano tão cansativo, de um ano desgastante, mas eu tenho a sensação, eu não sei se é esse, eu sei que todo ano eu tenho essa sensação eu gosto de janeiro. E janeiro me empolga. As festas, tudo bem, festa é gostoso, eu gosto muito de festa, mas janeiro me empolga, porque o recomeço eu acho muito bacana.
Mesmo que às vezes os outros falam, ai, mas é tudo igual, ai, mas vai prometer um monte de coisa e não vai cumprir. Não, eu tenho essa sensação de um recomeço, de uma coisa nova, de ali uma nova chance. Então eu acho que foi muito importante até te receber nesse último episódio do ano, pra gente fechar com essa energia boa, pra fechar com esse recado gostoso e pra abrir também os olhos de quem tá acompanhando a gente de nova informação, de se informar, de buscar conhecimento, de se cuidar, de cuidar do seu bem-estar, de se abrir pro novo. Perfeito. Muito bom te ter aqui, obrigada. Você tá de branco, eu tô de off-white. Isso. Em homenagem já a 2023, Sim. né? Que ele venha com novas possibilidades, mas que nós possamos olhar para tudo que nós vivenciamos na pandemia, nesse ano de 2022, e desde o nosso nascimento, agradecendo por cada situação. Sim. Boa, positiva ou negativa, alegre ou triste, porque nós estamos aqui hoje, só estamos aqui porque vivenciamos tudo isso. Sim. Então valeu a pena. Sim. Mesmo a situação mais dolorida, a mais traumática, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E que nós possamos ser pontos de luz nesse planeta. Sim. Que nós possamos ser aquela pessoa que quando a gente chega no lugar, todo mundo fala assim, que delícia. A Carla chegou, a Paula chegou. Eu me sinto tão bem com a sua presença. Que a gente possa reverberar uma energia de paz, de amor, de alegria, de fé, de esperança. E janeiro representa isso. Sim. Começar um novo ciclo, olhando para frente e agradecendo o passado. Fantástico. Bom, quem quiser te encontrar, quem quiser tirar dúvida, conhecer mais o seu trabalho, fazer um agendamento, como é que chega até você? Bom, o meu Instagram é onde eu me comunico mais. Uhum. Carla Natal Oficial. Carla Natal. Carla Natal Oficial. Pode entrar ali, me chamar no direct. O meu WhatsApp é o 11 95321 2631. Tá. E aí o pessoal fala com a Kate. Tá. E entra pelo Instagram, é tão que bom é mais fácil, ali. né? Eu coloco tanto conteúdo ali todo Tá. dia, eu fico tão feliz de ver as pessoas interagindo por ali. Sabe? É tão E na gostoso. nossa casa. Ali é a minha casa, tem a minha cor predileta, tem uma energia, tem troca. Pode me procurar pelo Instagram. Tá, bacana. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Que seja um ano maravilhoso em todos os sentidos. Muito bom estar com você. Paula, eu que agradeço um convite tão especial. Agradeço a Marcela, que está atrás das câmeras. Não, sem a Marcela isso aqui não acontece. Sem a Marcela isso aqui não acontece. Acho muito legal esse trabalho de audiovisual feito por uma mulher, acho importante. A gente abrindo cada vez mais espaço. E eu vou deixar só uma dica para o seu público. Lembre-se de respirar. Sim. Tá? Porque a gente não respira direito. Respira que a solução vem. Sim. Show. Gratidão. Obrigada. Vocês encontram também no Instagram como paula.psicóloga e todas as quarta-feiras às 8 no YouTube e às 10 da manhã no Spotify. Aliás, falando em Spotify, eu quero fazer um agradecimento a você que acompanha por aqui pelo YouTube, mas também pelo Spotify. E encerramos o ano super bem, eu fiquei muito feliz com o resultado. E isso não ia acontecer se você não tivesse aí conectado, ouvindo, assistindo, curtindo, interagindo. Mais uma vez, obrigada por esse ano. E espero que ano que vem seja maravilhoso para todos nós. Obrigada por hoje e até mais.